Oi, gente, como eu prometi a vocês, tá certo que eu ia fazer um vídeo sobre um dos conteúdos, né, das atividades dessa semana. Pois bem, o conteúdo dessa semana, além da letra de canção, né, que a gente viu com a canção de Sivuca, algumas habilidades de leitura, tá? Nós vamos também trabalhar um pouco sobre a questão da variação linguística. Esse conteúdo vocês encontram no material que eu postei e algumas orientações para vocês aqui, tá certo? Comigo. Então vejam só, o conteúdo da variação linguística ele é extremamente importante, porque a partir do momento que as pessoas não entendem o processo natural de variação que a língua sofre, pode gerar o problema do preconceito e do preconceito linguístico. E normalmente o preconceito linguístico às vezes está associado ao preconceito social e ao preconceito econômico, né? São coisas que estão intrínsecas, né? Então, o que seria variação linguística? Para vocês, né, compreenderem, a variação linguística, né, pelo próprio nome diz, é a língua variar, mudar, né? Então, a língua, qualquer língua, seja o inglês, seja o português, seja o francês, ela sofre variação dependendo de alguns fatores. Quais fatores podem interferir na língua que eu falo, né? Então, o fator social, o fator econômico, a idade, tá certo? A situação. Então, tudo isso vai interferir na minha língua, na minha variante linguística. E é importante também saber que, além de ser um mecanismo, como eu já disse, natural, que ocorre em todas as línguas, a variação linguística ela não empobrece o idioma. Pelo contrário, a variação linguística vai enriquecer o idioma. Assim como os estrangeirismos enriquecem o nosso idioma. Como as pessoas elas se comunicam de diferentes maneiras, elas interagem, essa forma de interação ela vai influenciar também a variante linguística falada. Então, nós vamos ter alguns tipos de variação. Nós vamos ter a variação geográfica, que também é conhecida como regional, que também é conhecida como diatópica. O que seria esse tipo de variação? Que a língua vai sofrer mudanças de acordo com a região onde você se encontra. Então, por exemplo, nós aqui do Nordeste temos uma variante linguística que é bem característica nossa, com algumas palavras, né? Algum sotaque. A variação linguística da região Sul, a variação linguística do português de Portugal, do português de Moçambique. Então, a região onde eu me encontro vai determinar, onde eu nasci, onde eu vivi a maior parte da minha vida, vai determinar a minha variante. Obviamente que eu não posso falar uma variante, né, própria do Rio Grande do Sul, vivendo, né, na Paraíba. Então, é essa questão. Então, você vai falar a variante naquele lugar que você, né, que você se encontra ou que você tem mais convivência ou está há mais tempo. Outro tipo de variação é a histórica ou diacrônica. Essa variação, né, que é a histórica ou diacrônica, é que as variantes elas vão mudando com o passar do tempo. Então, você tinha, antigamente, era muito comum, né, na nossa variante, usar o vossa. Hoje a gente não usa, né, só em situações muito formais, né, e na fala praticamente não existe, né? Então, essa variante histórica e algumas palavras, por exemplo, que é falada pelos nossos avós, as pessoas mais idosas, as pessoas mais jovens não falam, né? Então, essa questão é a variante histórica, que a língua vai mudando com o passar do tempo. Isso é muito comum, né? Por exemplo, daqui a 20 anos, com certeza os nossos filhos não vão falar variantes, palavras diferentes, gírias diferentes das quais a gente utiliza hoje. Um outro tipo de variação é a social ou diastrática, que é justamente a que envolve o aspecto social, né? As pessoas normalmente que, de certa forma, também está atrelada à econômica. As pessoas normalmente que estudam mais, que têm mais contato com a língua padrão, a língua formal, elas costumam utilizar mais palavras, né? Essa variante culta, essa variante formal. As pessoas que estudam menos, né, que não tiveram tanto acesso assim à educação, que têm pouco contato com livros, com revistas, com jornais, com a internet, utilizam variantes linguísticas também, né, mais, digamos assim, mais coloquial e informal. Obviamente que uma variante
de um juiz, uma variante linguística falada por um juiz, uma pessoa que teve mais acesso, certamente não vai ser a variante, né, falada por uma pessoa que do sítio, ou um pedreiro que não teve acesso, que não estudou. Isso é absolutamente normal, né? Não se espera que uma pessoa que não teve acesso à educação formal utilize a variante formal, tá? E a outra variante é a situacional ou diafásica. É que a gente também usa a variante de acordo com a situação. Aí a gente costuma usar muito essa questão, a metáfora com a roupa, né? Quando a gente fala da variante situacional. A gente se veste de acordo com a situação. A gente também fala de acordo com a situação. Por exemplo, eu não vou para a praia com vestidos de formatura. Também a gente não pode ir para uma formatura de short ou biquíni, né? Porque a situação de uma formatura, uma solenidade, exige uma roupa mais formal. Uma praia, uma partida de futebol, um passeio no parque, vai ser preferível usar uma roupa mais informal. Da mesma forma, funciona a nossa língua. Eu vou usar uma variante da língua portuguesa mais formal, dando aula, numa palestra, numa entrevista de emprego, e vou utilizar uma variante mais informal, então, em casa, com os amigos, batendo papo. É o que a gente costuma dizer que nós, principalmente os brasileiros, somos poliglotas. Da mesma língua, obviamente, né? Da mesma língua portuguesa. Porque a gente consegue, pelo menos, né? A maioria das pessoas que têm acesso à educação formal, elas conseguem usar nos seus momentos de interação, de comunicação, a variante própria para aquele momento. Certo? E aí, levando tudo isso em consideração, o aspecto social, econômico, regional, histórico, na nossa variante linguística, na variante que nós falamos, aí a gente entra a questão do que é certo e do que é errado. Tá? Se a gente considerar o aspecto da variação linguística da língua portuguesa, da língua inglesa, não existe certo e errado, né? Vai existir a questão do adequado ou do inadequado. Do tipo, é inadequado eu estar dando aula e utilizar uma variante informal, com gírias, palavrões. Aí vai se tornar inadequado. Mas da mesma forma pode se tornar adequado, tá certo? Eu utilizar uma variante informal deixando um bilhete para alguém da minha família. Certo? Porque a questão também da formalidade e informalidade da língua não está só relacionada à língua falada, está também relacionada à língua escrita. Tanto a língua falada quanto a língua escrita, ela pode ser formal ou informal. Uma carta de reclamação vai utilizar uma variante mais formal. Um bilhete, uma mensagem do WhatsApp, dependendo do destinatário, pode ser mais informal. Tá? Então, da mesma forma, se eu estiver numa entrevista de emprego, eu vou utilizar uma variante mais formal. Se eu estiver numa partida de futebol, eu vou utilizar uma variante mais informal. Então, considerando o aspecto da variação linguística, nós não temos certo e errado. Nós temos adequado e inadequado. Da mesma forma que se você julga uma pessoa pela variante que ela utiliza, né, você pode levar isso a um tipo de preconceito, que seria o preconceito linguístico. Por quê? Você não pode exigir de uma pessoa que não teve acesso à educação formal, né, escola, estudou pouco, praticamente não estudou, que tem pouco acesso à internet, a livros, revistas, museus, exigir que essa pessoa utilize a variante formal. Né? Não existe a menor possibilidade dela ter acesso a essas regras do português formal, tá? Então, se as pessoas querem taxar que determinada variante é a certa, a correta, e determinada variante é a errada ou incorreta, você pode levar isso a um tipo de preconceito, que a gente chama de preconceito linguístico. Então, na língua, nada é, digamos assim, é errado. Na língua, a gente troca os conceitos de certo e de errado por adequado e inadequado. Assim como os nossos comportamentos também são adequados ou inadequados.
E outra coisa que a gente precisa entender, né, para fechar, é que a língua não é um sistema fechado e imutável. A língua muda, ela é viva. É como se a gente, utilizando outra metáfora, a língua é um mecanismo, é um organismo vivo. E quem faz essa mudança na língua? Os falantes. Somos nós, tá? A gente observa isso pela língua dos nossos avós, né, dos nossos pais, com certeza de um sobrinho menor, de um filho mais novo. Então, a língua ela vai mudando. Quem processa essa mudança somos nós. E isso não vai empobrecer a língua portuguesa, tá certo? As variantes só têm a enriquecer a língua portuguesa, ok? Um abraço.